Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Bom Demais com o Júnior Silva. Hoje começou o Rian gravando e quem está terminando comigo é minha esposa. Fala oi! Oi gente! Minha esposa Gislaine. E hoje a gente trouxe o pão integral, tá? Esse é o pão integral mesmo, gente, porque ela não tem farinha branca, tá? Não tem ovo, não tem margarina e não tem também leite. Então é um pão feito com farinha integral, linhaça, outras sementes que eu usei um pouco da granola e farinha de aveia, então não tem farinha branca, é aquele pão exatamente para você que está fazendo a dieta ou para você que quer, tem aversão a algum tipo desses lácteos que eu acabei de falar, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, se você já é inscrito, deixe o seu joinha, se você não ativou o sininho, ativa para receber todos os nossos vídeos, beleza? Amor, pão integral, quentinho do jeito que está aqui, sem nada, sem leite, sem ovo, sem margarina. É bom? É muito bom! É bom demais! Vamos lá? Mão na massa, essa hora é uma hora que eu gosto bastante de colocar tudo na bacia e mexer, colocar realmente a mão na massa. Passar rapidinho para vocês aqui os ingredientes desse pão integral. Todo mundo sabe que quando é pão que fala integral a gente já torce o nariz, né? Mas essa é uma receita bem saborosa e vai ficar bem legal. Ó, farinha integral, só que vocês observem aqui que a farinha ela não está bem fininha, ela tem alguns flocos integrais aqui no meio da própria farinha. Por quê? Ah, caiu aqui, ó, dá para ver bem, ó, tá? Porque quanto mais a farinha for fininha, mais industrializada ela é. E a intenção de fazer um bom pão integral é o mais rústico possível, beleza? Então aqui tem 3 xícaras de farinha de trigo integral, 1 xícara de farinha de aveia, 2 colheres de linhaça, essa linhaça é a dourada, se você procurar vai encontrar aquela pretinha também, porém a pretinha no pão não fica bem legal, então a dourada é a melhor. 2 colheres de açúcar mascavo, eu gosto muito do mascavo, mas se você não encontrar na sua região, o demerara também serve. Porém o demerara, como eu disse, ele é um pouco mais industrializado que esse daqui, ou seja, ele é bem mais clarinho e mais granulado. Então esse, se você vai querer usar para uma dieta, é o ideal, beleza? 5 colheres de azeite, azeite de oliva, tá? De preferência aquele puro, sem ser aquela misturinha que fazem de óleo e azeite, aquele puro. 1 colher de vinagre, tá? 1 colher de sopa, tá gente? Todas as colheres que eu tô falando aqui é sopa. Vinagre de preferência, vinagre de maçã, beleza? Meia colher de sal, colher de sopa de sal. 1,5 xícaras de água. Tá? Essa água a gente não vai usar toda ela, a gente vai colocando aos poucos e vai fazer a sova certinho. E aqui, gente, eu acrescentei 3 colheres de granola, tá? Não muito cheia. Essa granola, você que já está acostumado a comer, ela tem castanhas, tem semente de aveia, tá? Tem várias sementezinhas aqui no meio, então é gostoso a gente colocar também. Se não quiser, isso é opcional, viu, gente? Pode colocar ou não colocar, mas ele dá um saborzinho legal ao seu pão integral. Beleza? Vamos lá, mão na massa, colocar a farinha integral, a aveia. E faltou um detalhe muito importante, Rian. O que faltou, Rian? O fermento. 1 sachê de fermento, do fermento biológico seco, beleza? A gente vai colocar aqui e vai dar aquela misturadinha, porque a gente já sabe, quem já está acostumado a fazer pão, que sal direto em contato com o fermento mata o fermento, beleza? O sal, organizando aqui para não fazer bagunça, o açúcar, o azeite, e o vinagre. Vamos dar uma misturadinha aqui.
E aí vamos colocar um pouquinho de água e vamos misturando. Lembrando que aqui tem 1,5 xícaras de água. Vocês estão vendo que a granola e a semente de linhaça estão ali à parte, né? Separadinho. Por quê? Na hora de amassar isso daqui, como a gente vai amassar na mão, vai pegar na mão da gente. E aí, qual é o risco de cortar, alguma coisa assim? Porque a granola, ela é bem seca, né? É uma semente bem seca. Então fica ruim para você sovar. Então a gente vai sovar um pouco a massa. Depois a gente agrega essas duas misturas, beleza? Ó, e vai sovando. Como eu já falei em alguns vídeos, dependendo da farinha que a gente está usando, vai um pouco mais de água, um pouco menos de água e assim vai. Neste caso aqui foi 1,5 xícara de água. E a receita original pede 1 xícara só, tá vendo? Então é desse jeito. Agora não tem muito o que fazer, já vamos direto para a mesa. Aqui tá pegando, Rian? Sim. Muito bem, para quem chegou agora e não está acostumado com os nossos vídeos, quem me filma sempre é meu filho Rian. Então ó, agora vamos dar aquela sovada. Lembrando que um pão integral, ele sempre fica maçudão, sabe? Porque o que dá aquela leveza nos pães normais, geralmente é a farinha. Aquela farinha fininha, industrializada. Porque aí ela fermenta bastante, gera glúten. E aí o glúten que deixa bem levinha a massa. Neste caso, é só sovar mesmo. E depois a gente vai agregar as nossas sementinhas, beleza? Ó, bem sovadinho. Não adianta eu querer sovar até dar ponto de véu, até a massa dar mais liga, porque não vai dar. Justamente porque a gente está usando uma farinha integral. A farinha que dá ponto de véu, essas coisas, é a farinha industrializada, a farinha branca, de trigo branca, né? Neste caso aqui, ó, ele está bem unido, só que não vai dar o ponto de véu, beleza? Então, bem sovado, só abrir um pouquinho e vamos despejar as 2 colheres, a linhaça e a granola, beleza? E agora vamos misturar bem misturadinho e cortar para fazer o pão. Vocês viram que ó, ela tá grudando um pouco na mão, mas não em excesso, tá? Se eu umedecer mais que isso, ela vai ficar insuportável, você vai ter que passar farinha para poder mexer, tá? Então esse é o ponto correto. Pode ser que vá 1,5 xícaras, igual a gente colocou aqui, e pode ser que vá um pouco menos, tá bom? Então ó, é isso aí. Deu, a gente pesou ali, deu 1 kg de massa. Então eu vou dividir essa massa em 2 e vou fazer 2 pãozinhos nessa forminha aqui para pão, tá? Ela tá untada com margarina, 70%, porque fica fácil de soltar. Se eu untar com óleo, realmente fica muito difícil ela soltar, beleza? Então a gente vai cortar aqui e abrir. Eu tô sem meu rolo de macarrão, mas vamos usar o substituto dele, esse caninho aqui. O Rianzinho vai me alcançar uma faca, obrigado, filho. Ó, mais ou menos no meio. E aqui eu vou mostrar um detalhezinho legal para vocês. Ó, tá vendo? Ela tá bem escura, justamente porque ela não é aquela farinha bem industrializada. Mais industrializada, né? Porque por ser integral ela já não é tão industrializada assim. Mas esses floquinhos mais escuros e a granola e a linhaça dão esses pontinhos assim legal. Que na hora que assar vai dar para perceber bem, beleza? Então ó, continuando na pegada fit, vamos colocar aqui o azeite na mesa, só para não precisar nem colocar nem óleo e nem farinha, tá? E vamos abrir essa massa para a gente poder enrolar.
uma massa bem facinha de abrir. Só dar uma dobradinha nela aqui e abrir um pouquinho mais. Como esse meu rolinho é um rolo plástico e a massa tem o óleozinho, ele não gruda muito. Não gruda nada. Vocês podem ver que a massa não tem elasticidade nenhuma. Ó, ela rasga mesmo. Porque ele é um pão bem rústico mesmo. Mas vai ficar bem saboroso, vocês vão ver. E aí, tá pegando aqui, gente? Tá. Beleza, então. Ó, dá só uma juntadinha aqui e vem enrolando ele. Ó. Pra gente fazer aquele pãozinho bem legal. Ó, bem rústico, só dá uma arrumadinha aqui nas beiradinhas. E vamos colocar na forminha, beleza? Mesma coisa no outro. Belezinha. Aquela juntada aqui no meio de novo e vem enrolando. Lembrando que sempre essa a gente chama de chavinha para baixo, tá? Para ele não abrir. E vamos colocar na forminha. Do jeito que está aqui, o melhor lugar para a gente deixar crescer é no forno da nossa casa. Porém, algumas pessoas gostam de aquecer o forno a deixar lá uns 40 graus e aí colocar os pães lá dentro. Porém, essa prática ela resseca o pão aqui em cima. Então ela ajuda a crescer, mas o pão vai ficar ressecado. Aí, dica de padeiro, tá, gente? Para quem não sabe, eu sou técnico em panificação, trabalho numa empresa chamada Grupo Doce Doce e o que eu faço hoje em dia, a maioria das coisas que eu faço é mexer com pão. Então essa é a dica que eu peguei aí de vários padeiros que eu já passei, né? E eles gostam muito disso, que é colocar uma panela d'água para ferver. Na hora que a panela ferver, você coloca dentro do seu forno, bem na parte de baixo do forno, e aí esse vapor vai aquecer o forno e vai fazer o pão crescer. Só que, como ele vai aquecer o forno com o vapor, a parte de cima não vai ficar seca e vai ficar show de bola, beleza? A hora que ele estiver pronto para assar, a gente volta para mostrar antes de colocar no forno, tá bom? Voltamos, pessoal, para mostrar antes de ir para o forno, né? Você pode ver que eles dobraram de tamanho, porém, ele demorou bastante. Demorou bastante não, isso é normal de todo pão, a média de um pão com baixa fermentação é para crescer entre 4 e 5 horas, beleza? Que é o caso aqui. A gente colocou para aquele monte de farinha, colocou um sachêzinho só de fermento. Para que a gente colocou só um sachêzinho de fermento? Para manter ele o mais natural possível, beleza? Quanto menos coisas a gente colocar nele industrializadas, mais natural ele vai ficar. Ele vai ficar um pão parrudão, entendeu? Bem pesadão, mas esse é o intuito mesmo. Se a gente quisesse um pão mais leve, dá para fazer o semi-integral, que aí é metade de farinha de trigo integral e metade de farinha de trigo branca, que aí ele ia ficar mais elástico e ia crescer muito mais. Só que aí, para quem quer manter aquela dieta, para quem quer cortar bastante o carboidrato pelo menos de absorção rápida, não é o intuito, beleza? Então, agora ele vai para o forno, aproximadamente 40 minutos no forno a 170, 180 graus, beleza? Para ele poder ficar bem assadinho. E aí, na hora que ele estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês, beleza? Voltamos, pessoal. Olha aqui, tá pronto.
Olha que pão legal. Ó, ele não é macio, porque é o que eu falei. Ele não tem a parte do glúten da farinha branca. Então ele não é aquele pão que você puxa e o miolo rasga, beleza? Mas ele é um pão bem saboroso. Por ser integral, né? Porque aqui ele é bem integral mesmo, não tem o semi-integral da farinha branca. Porque a gente colocou a farinha da aveia e a farinha integral, que ela é bem mais grosseira. E o sabor ficou muito bom. E olha que eu sou uma negação para comer pão integral, beleza? Então, ó, no forno ficou 35 minutos depois do crescimento, né? Como eu expliquei na hora do crescimento. Ele demorou bastante para crescer porque ele é bem maçudo e a gente colocou só 10 gramas de fermento para poder ficar o mais natural possível. Beleza? Agora eu só vou dar uma arrumadinha aqui e a gente já volta. Ó, aqui o resultado, tá? Como eu mostrei um pouquinho antes, ele fica bem maçudo, mas fica gostoso, tá? E isso é importante para quem quer deixar tudo bem fit, bem tranquilo para fazer para dieta, né? Para quem não tem aversão à proteína do ovo, porque esse pão não vai ovo. Para quem tem aversão à proteína do leite, ele não vai leite, entendeu? E só tem ingredientes naturais aqui, ingredientes bons que vão ajudar você aí a manter a sua dieta ou você comer pão que não vai o que eu já falei, beleza? O ovo, a margarina, o leite, beleza? Porém, você está de dieta aí, se comer um pão desse inteiro, a dieta foi pro vinagre. O ideal é comer pouquinho, beleza? Se você está chegando agora, já se inscreve. Se você já é inscrito, ativa o sininho. Se você já fez os dois, deixa o seu joinha, beleza? Quanto mais joinha a gente tiver nos vídeos, mais o YouTube indica para outras pessoas. Se você quer fazer só para comer ou fazer para comercializar, ótimo. Se você só vai fazer para comer, compartilha ao máximo. De repente alguém está precisando de alguma receita legal para poder vender. E aí tá aqui essa excelente receita, beleza? Fiquem com Deus, tchau gente!